Olá, a BitCiência está de volta. E eu já adianto que nesta edição teremos duas novidades. Uma delas é no quadro Experimentos, que nesta edição terá a parceria do Grupo Física em Cena. Você vai ver como a física pode ser muito divertida. E a outra é o Bits Digital, com o Anderson Trindade, que vai apresentar dicas e temas de tecnologia. O primeiro assunto é a internet 4G. Não é isso, João Pedro? Isso mesmo, Gustavo. O termo 4G é usado comercialmente pelas operadoras de telefonia. O padrão eleito para ser a quarta geração da telefonia celular é o Long Term Evolution, conhecido pela sigla LTE. Digo eleito porque não há um órgão que define qual será a tecnologia 4G. Grupos de trabalho publicam seus padrões, desenvolvem protótipos e produtos, e as operadoras escolhem um padrão baseadas em testes de desempenho e em questões econômicas e políticas. O LTE, proposto inicialmente pela Ericsson, pode chegar até 100 MB por segundo de download e 50 MB por segundo de upload, mas isso pelo menos em teoria. Além de você descobrir mais sobre a tecnologia 4G, a Bits também vai discutir como anda a situação das patentes no Brasil. Lembrando que patentear é tornar oficial a autoria de uma invenção ou descoberta. Exatamente, mas como vamos poder conferir daqui a pouco, o universo das patentes no Brasil está buscando novos caminhos para render tanto quanto pode. Outro assunto que você vai ver aqui é uma verdadeira viagem. Já pensou em viajar no tempo, Gustavo? Eu ainda não, mas os cineastas e animadores já, e muito. Você vai ver daqui a pouquinho. E só para lembrar, você pode assistir essa e as outras edições da Bits no nosso site, que é www.bitsciência.uf.br. Também estamos no Facebook e no Twitter. Aproveite para participar das enquetes e nos dar sugestões. A BitCiência está no ar. A gente começa essa edição falando de um tema muito importante. Você sabe o que é uma propriedade industrial? Vamos ver na matéria da Daniela Reis o que são as patentes e como o Escritório de Transferência de Conhecimento vem trabalhando para auxiliar os professores da UF na hora de patentear as invenções. Solta a matéria. Você pode até não gostar de rapadura, mas sabe que é um doce tipicamente brasileiro, não é mesmo? Na verdade, você está enganado. A rapadura, oficialmente, é um produto alemão, já que este país registrou a invenção. Isso é possível devido ao Mecanismo Internacional de Registro de Propriedades Industriais, a patente. Ou seja, no mundo moderno, não adianta inventar, é preciso registrar o seu invento. No Brasil, o órgão responsável por este registro é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. É ele quem concede e garante o direito de propriedade intelectual para as indústrias. O professor de Propriedade Industrial da UF, Luiz Otávio Beaclini, já foi presidente do INPI e fala sobre as vantagens do registro de invenções. Uma coisa que as pessoas não entendem direito é como funciona a patente. Porque a gente ouve falar muito que patente é um negócio ruim. E eu acredito que é exatamente o contrário. A patente parece um monopólio. E é um monopólio num tempo curto. Mas esse monopólio vai funcionar de uma forma inversa. A patente é um elemento essencial para que o Estado estimule a criação de novos inventos. Até agora, o Brasil vem perdendo a corrida das patentes por um problema básico, o tempo de registro. Enquanto nos outros países o tempo de aprovação é em torno de 4 anos, aqui chega a ser o dobro. O resultado é uma fila de espera com mais de 160 mil pedidos. Para reverter esse quadro, o governo vai dobrar o número de funcionários do INPI e pedir aos cientistas das universidades que auxiliem no processo de análise. O Congresso acabou de aprovar um aumento do número de examinadores de patente, mais que dobrar, passando para 700 examinadores. A gente espera contratá-los ainda esse ano. O Brasil vai se tornar um dos maiores escritórios de patentes do mundo. Claro, tem os 5 grandes, Estados Unidos, o consórcio europeu, a China, o Japão e a Coreia. Nós estamos na linha de baixo. As universidades públicas desenvolvem diversas pesquisas e, portanto, têm um grande potencial para criar invenções. Na UF, o órgão responsável por encaminhar os pedidos de patente é o Escritório de Transferência de Conhecimento, ético. A gente realiza o pedido de patente, que é a confecção do pedido de patente, e encaminhamos esse pedido para o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A grande maioria dos pedidos é ligada à produção de fármacos, criação de fármacos e
outros produtos ou artefatos na área de saúde. A UF ela não se destaca nem na transferência de tecnologia, nem no número de patentes ainda. Muitos professores ainda desconhecem que existe esse setor aqui, que é o Escritório de Transferência de Conhecimento, bem como a Agência de Inovação da UF. Se a situação ainda não é o ideal para os cientistas, parece que as iniciativas como o Ético podem modificar este quadro. Um bom exemplo é a motivação dos alunos, que descobrem no escritório um bom lugar para completar sua formação. Uma noção num futuro próximo daquilo que eu, como pesquisador, um dia possa vir a produzir e que tenha potencial na aplicação industrial. Isso pode me ajudar com certeza a poder saber quais são os meus direitos, o que eu tenho que fazer para proteger aquilo que eu vá produzir no futuro. Realmente tem grande utilidade. Pois então, em 2012, o Brasil foi um dos poucos grandes países de renda média que registraram elevação no número de depósito de patentes pelo Tratado de Cooperação em Patentes. Depois de uma alta de quase 16% em 2011, os pedidos subiram mais de 4% no ano passado, enquanto outras economias emergentes, como a Índia, depositaram menos patentes, o que resultou em uma queda de aproximadamente 9%. O Brasil se destaca dos outros países quando se analisam os campos da ciência que puxam o aumento da produtividade. Quem lidera o caminho aqui são as ciências biológicas e ambientais. Se você quer conferir as várias invenções brasileiras que já foram patenteadas, basta entrar no site, que é www.patentesonline.com.br. É um portal gratuito de pesquisa de patentes registradas aqui no Brasil. O conteúdo é atualizado semanalmente pelo INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E continuando próximo do universo das descobertas e invenções, chegou a vez de apresentar o quadro que destaca os jovens universitários que também descobrem o mundo das pesquisas, o PIBIC. Nesta edição, vamos trazer um projeto que envolve engenharia civil e simulação computacional. Com vocês, o bolsista de iniciação científica, Vitor Fried. Bom, basicamente sim, o projeto tem várias áreas, mas tudo em torno da simulação computacional. O laboratório é o LSC, Laboratório de Simulações Computacionais, e a ideia é fazer programas e desenvolver aplicações que possam ser usadas pelos próprios estudantes de engenharia. Então a gente faz tem diversos programas que a gente faz e ele resolve problemas tanto da engenharia civil, problemas de mecânica, quanto problemas de outras áreas de engenharia também. Bom, o professor ele já tinha outro aluno com PIBIC, aí ele me convidou, aí eu comecei a assistir, eu e outras pessoas começamos a assistir aulas de programação com ele, e depois ele me ofereceu a bolsa, e aí mandou o projeto e o projeto foi aceito. É uma coisa que as pessoas geralmente pensam. Pô, o que tem a ver engenharia com a parte de computação? Tem quando você começa a resolver problemas de engenharia de computador. O que acontece hoje em dia? Você vai fazer um prédio, você precisa ter... você não consegue... Antigamente você calculava o prédio todo na mão. Hoje em dia você tem o quê? Programas comerciais, tipo SAP, o Abacus, que eles resolvem estruturas. E eles estão aí, é só você comprar, é só você pagar R$10 mil e você vai ter um programa para você construir seu prédio. Só que a nossa ideia é fazer com que os alunos entendam como que esses programas funcionam. Não é mágica. Eles utilizam métodos e como que esses métodos funcionam para poder fazer esse programa. E a gente disponibiliza tudo isso e disponibiliza de uma maneira fácil para que o aluno, quando comece a mexer, ele mesmo consiga aprender. Então, essa é a ideia. O professor André, ele é super tranquilo. Ele
a maioria das coisas que a gente está desenvolvendo, algumas coisas também ele não sabe. Então, a gente senta junto, se reúne, todo mundo aprende junto. E depois coloca nos programas. Então, é super tranquilo, é a relação bem próxima, assim, nada professor num tablado e você longe. A gente tem um encontro com o professor. A gente discute um tema de coisas que devem ser colocadas nos programas e a gente senta para poder implementar isso e para poder discutir quais são as melhores maneiras de se fazer isso, de quais são o que está certo, o que está errado. E a gente, basicamente, nesses encontros de quinta-feira, a gente decide os rumos dos programas. Nós ficamos na Polônia mais ou menos um mês e a gente ficava no Instituto IPPT, e foi muito legal, tipo, é uma experiência bastante diferente você sair do país assim e você ter contato com o que as pessoas estão trabalhando em outros lugares. E você vê que, tipo assim, o que a gente está fazendo tem importância. Então é legal você, eu posso continuar isso, eu vou ser um pesquisador, eu tenho mercado, tem área para isso. A próxima viagem talvez seja a Londres, que vai a outro instituto, fazer outra universidade. Acho que, tipo assim, como que mais a gente está fazendo pesquisa, eu acho que tudo está encaminhando para que a gente já tenha temas para mestrado, que quando a gente chega no mestrado já não fique tão perdido, ou que quando chega no doutorado a gente já tenha a nossa linha de pesquisa do que a gente quer continuar pesquisando, do que a gente quer produzir. Eu acho que o mais importante é isso. O PIBIC te mostra que o que você pode desenvolver e quais são as áreas que você pode desenvolver. E isso é um pouco além da graduação, que tem coisas que você não vai ver na graduação. E eu acho que o importante é isso. Bom, o clima do trabalho aqui é bem tranquilo. A gente tem nossos horários, cada um tem seu computador. E existe muita interação do trabalho de um e do outro. Então, tem coisas que um sabe mais do que o outro e cada um vai se ajudando. Então, acho que é bem tranquilo trabalhar assim. Trabalho muito com também divulgar o que a gente faz para que outras pessoas também possam aprender e usar. Tudo que a gente faz, a gente disponibiliza para que outras pessoas peguem e usem, comecem a usar e comecem também a desenvolver em cima. Então, a gente participa de simpósios e congressos. A gente foi para a Polônia, a gente foi para a USP, que a gente participou de um simpósio internacional lá, de iniciação científica. E, atualmente, a gente vai para o Silance, que é um simpósio só do pessoal de engenharia civil nessa parte computacional. Não, de engenharia, desculpa. Na parte de engenharia, nessa parte computacional. E a ideia também é continuar participando dos prêmios do PIBIC e cada vez lançar mais projetos. E outra ideia também que a gente está tentando buscar agora é captar novas pessoas para que possam trabalhar com a gente. Porque os temas estão começando a ficar maiores e a gente não está começando a dar conta de tudo que tem que fazer. Então, o ideal seria trazer outras pessoas para que elas também possam aprender e possam começar a desenvolver e seguir nessa área de iniciação também. E a BITS não poderia deixar de mostrar que o sucesso do laboratório comandado pelo professor André Maues Brabo atraiu voluntários como Guilherme Barros e Márcio da Costa, que participam do desenvolvimento de um aplicativo educacional voltado para os alunos. O PGE é um aplicativo educacional para auxiliar os alunos no cálculo das propriedades de áreas de uma seção. São elas que vão definir a rigidez de uma estrutura, vão definir o quanto uma estrutura vai aguentar um esforço e esse tipo de coisa.
uma das principais características de uma estrutura vai ser as seções que a viga da seção, no caso, vai ter ou vão usar. A gente continua sempre escrevendo artigos, mandando para outros congressos e assim, a gente tem trabalhado também, todo mundo aqui junto, com os métodos de resolução, de análise de problemas de engenharia. A gente tem força para o projeto que eu apresentei. Se divide a seção, já reconhece essa E agora, a Bit Ciência traz de volta o quadro Experimentos. Sentiu saudades, né? Mas valeu a pena esperar, porque ele volta bem diferente. Além do novo cenário, nós fomos às ruas com o Leonardo Vieira, do grupo Física em Cena. O Física em Cena é formado por professores que utilizam tablets ou celulares para explicar conceitos científicos no programa da internet Física em Tablet. Eles acabaram de lançar também o Química em Tablet e pretendem produzir outros programas voltados para a área de biologia. O tema que a gente escolheu para abrir a nova temporada dos Experimentos na Bits foi a macrofotografia, como você vai conferir agora. Olá! O Experimentos está de volta e completamente reformulado. Hoje vamos conversar com Leonardo Vieira, um dos criadores do Física em Tablet. Leonardo, como surgiu a ideia do Física em Tablet? Na verdade, é uma confluência de ideias. A gente enfrentava um problema em sala de aula que tinha a ver com disciplina e smartphones. Daí, conversando com o Vitor, o outro fundador do Física em Cena, a gente pensou em utilizar os smartphones, os tablets, no ensino de física, né, de alguma forma. Daí a gente descobriu que existem acelerômetros e outros dispositivos embutidos nos smartphones que a gente pode usar para medir e inferir grandezas físicas importantes. Então, ele teve a ideia de montar um canal no YouTube e a fanpage, o Física em Cena. E a gente montou uma série chamada Física em Tablet, que reúne vários experimentos e várias formas de se atuar com o smartphone em sala de aula, o que melhora bastante a atenção dos alunos. Você sabe o que é macrofotografia? É um recurso presente na maior parte das câmeras, inclusive as mais simples. O objetivo é mostrar com clareza o que está sendo retratado. No experimento de hoje, você vai aprender a utilizar essa técnica apenas com a câmera do seu celular. Leonardo, como vamos fazer isso? É muito simples. Basta pingar uma gota na câmera do celular. A gota ela tem um formato abaulado. E quando a luz refrata nesses formatos abaulados, ela tende a concentrar a luz, como nessa lente. Essa lente, quando a luz do sol chega aqui paralelamente, ela concentra os raios de luz aqui num ponto, que a gente chama de foco, na minha mão. A gota vai simular uma lente que vai ampliar bastante as imagens. Daí esse recurso pode ser usado, por exemplo, no ensino fundamental, no estudo de ciências. Você pode visualizar com muita clareza animais muito pequenos, você pode fazer o estudo de solos, de minerais. E no ensino médio, a gente trabalha como uma problematização no ensino de lentes, na ótica geométrica. Com o seu celular, você pode pingar uma gotinha d'água nele e ele vai virar um microscópio. É bem simples, vale. Põe na câmera, por favor. A imagem que você está formando aqui, ela precisa de uma distância mínima para aparecer focada aqui. Se você puser algo muito perto, você vai perder o foco, você não consegue ver legal. Daí a ideia é a seguinte, pega seu celular, por favor. Se você pingar uma gotinha d'água na câmera, pode ficar despreocupado que não vai quebrar não, tá? Tranquilo. Pinga uma gotinha d'água aqui, daí você forma uma lente. E essa é uma lente convergente. Lentes convergentes são tipo lupa, que ampliam imagens. Se você, por exemplo, aproximar bastante a sua mão, bem ampliada na sua mão. Você pode ver uma nota, dinheiro, um objeto que você quiser. Pegar um bicho, estudar a entomologia dos animais. Eu faço coleção de moedas, isso aí pra mim vai ser bem interessante. Ah, que legal. Porque aí as moedas antigas, algumas são bem deformadas, aí eu tento ver os números de bem perto, tirar foto pra botar na minha página do Facebook, que vai ser bem interessante. Ah, que legal. Vou tentar fazer em casa isso. Você já viu uma folha bem de pertinho, bem ampliada? Não. Não? Olha, com o seu celular você consegue fazer. É muito simples. Pingando uma gotinha aqui, a gente forma uma lente. Fica abalaudinho, né? Agora, olha lá. A gente vê com muito mais detalhe e precisão
a imagem da folha. Uma gotinha d'água faz, né? Só uma gotinha d'água. Transforma no microscópio. Dá pra ver direitinho. Dá pra ver, né? Aí dá pra ver as fibras. Direitinho. É só blusa. Tão diferente do que a gente viu assim, né? Não é? Nada a ver, olha só. Agora, você consegue ver a imagem com muito mais nitidez. A gente tá falando aqui pra gente poder enxergar. Deu pra ver ali? Deu. No fundo, o que você fez foi tirar uma macrofotografia. Você ampliou a imagem só com uma gotinha. Você vira rapidamente. Pronto. A gota não cai. E agora, se você aproximar bastante, olha lá. Existem detalhes que você só consegue observar ampliando. Os olhos de uma mosca, por exemplo, são multifacetados, com glândulos muito pequenininhos. E com essa técnica, você vê cada um dos glândulos do olho de uma mosca. A gente tem um microscópio em casa. A ideia é essa. Então, esse foi o experimento de hoje. Obrigada por acompanhar com a gente. E aí, gostou? Dá para conhecer um pouco mais do Física em Cena na página do grupo no Facebook. De todo modo, no próximo programa, eles continuam aqui também. Agora nós vamos para o intervalo, mas continue ligado na Beats porque daqui a pouco você vai viajar no tempo. A gente volta já. Depois de aprendermos como fazer macrofotografia com o próprio celular, que tal conferirmos a outra novidade que temos para esta edição? Ótima ideia, Dani. O Bits Digital, quadro de tecnologia da nossa revista eletrônica, traz o tema 4G, a novidade dos aparelhos smartphone. Isso mesmo, Camille. Como essa rede acaba de chegar ao país, ainda há muitas dúvidas sobre como funciona e se ela está mesmo disponível para o usuário. Essas e outras dúvidas o Anderson vai esclarecer agora pra gente no Bits Digital. Olá, meu nome é Anderson Trindade. Começa agora Bits Digital, mais novo quadro do programa Bits Ciência. Você já ouviu falar da tecnologia 4G? Certo. A nova tecnologia que chegou no Brasil por causa da Copa está causando algumas discussões. Este será o nosso tema de hoje. A situação da implantação da tecnologia 4G no Brasil parece ser uma luta que ainda tem alguns rounds pela frente. O primeiro embate é entre o governo e os operadores. Enquanto o governo tem pressa, por conta dos grandes eventos, como a Copa das Confederações, as operadoras continuam fazendo contas. O argumento delas é que mal conseguiram investir na 3G e o governo já vem com uma nova demanda. Enquanto os dois lados medem força, como fica o cidadão brasileiro? O fato é que hoje as capitais que foram sede de jogos da Copa das Federações já têm cobertura 4G. Não é 100%, mas é um bom começo. Fora isto, até a Copa do Mundo, o acordo entre o governo e operadores é de pelo menos 50% de cobertura nas 12 cidades sede. Vale a pena então investir hoje no 4G? Se formos pensar em termos de preços, os aparelhos 4G estão praticamente pareados aos melhores 3G. Por outro lado, se houver uma adesão maciça à nova tecnologia, o fato é que quem tiver 3G pode sair ganhando, já que esta rede ficará menos congestionada. Moral da história: se para os turistas a 4G é fundamental, porque estão acostumados a esta velocidade da rede, talvez para os brasileiros seja uma boa estratégia esperar até 2016. Neste ano, a promessa do governo é iniciar o processo de desligamento do sistema analógico da TV aberta.
Esta faixa de frequência deve ser utilizada pelas operadoras. Isto fará com que a tecnologia 4G fique realmente mais barata e, é claro, com muito maior cobertura. Ficamos aqui com mais um Bits Digital. Até a próxima! Vamos torcer então para que não demore tanto para essa rede se estabelecer aqui no Brasil de forma efetiva. E agora a Bits traz uma matéria muito especial. Ela é especial por vários motivos. Um deles é porque se trata de um assunto que fascina o homem há muito tempo: conseguir viajar no tempo. É especial também porque ela é resultado da combinação de duas áreas que muitos hoje acham que não combinam: arte e ciência. Vamos ver? Um assunto muito utópico, muito distante. A viagem no tempo é tratada pela maioria das pessoas como mera ficção científica, mas que pode vir a ser tecnologicamente possível daqui a 20, 40 ou 80 anos. Por mais que esteja muito distante da nossa realidade atual, esse assunto ainda mexe com a imaginação de muita gente. A hipótese de viajar no tempo já foi explorada diversas vezes, de diversas formas distintas, algumas mais realistas e outras mais fantasiosas. Filmes clássicos como De Volta para o Futuro e animes recentes como Steins Gate, por exemplo, exploram o tema sob perspectivas diferentes. Just might work. Next Saturday night, we're sending you back to the future. No filme De Volta para o Futuro, o mecanismo utilizado para a viagem no tempo é um carro ligado a um capacitador de fluxo de energia. Ao chegar a uma certa velocidade, o carro quebra a barreira do espaço-tempo e vai para a data determinada anteriormente, seja ela passado ou futuro. Jesus Christ, Doc, you disintegrated Einstein! Calm down, Marty, I didn't disintegrate anything. The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact. Where the hell are they? The appropriate question is, when the hell are they? E se esse assunto já era explorado pela ficção científica nos anos 1980, continua gerando fantásticas obras no século XXI, como o anime Steins Gate, de 2011. O anime conta a história de Ocarin, um jovem que consegue, por acaso, criar um mecanismo que envia mensagens SMS para o passado. Com a ajuda de uma cientista renomada, Ocarin consegue chegar ao extremo de conseguir transformar ondas cerebrais em informação digital e levá-las para sua mente no passado. Esse é um tipo mais realista de viagem no tempo, já que não lida com o principal problema desta teoria: atravessar considerável matéria pelo espaço-tempo. 私は2036年から来たんだ。私がタイムトラベラー。ジョン・タイターだよ。O anime Steins Gate nos traz, inclusive, mais conspiração a essa teoria de viagem no tempo, ao relembrar uma história real, a de John Titor, e personificá-lo na trama como Amane Suzuha. Fora do anime, na realidade, em 2000 e 2001, um usuário de fórum de internet alegou ser um viajante no tempo, que veio do ano de 2036. O nome que este usuário utilizava era John Titor, e ele em teoria teria sido mandado para o ano de 1975, pois sua missão era conseguir um computador IBM 5100 e levá-lo para o futuro. E ele passava por 2001 para solucionar alguma espécie de problema pessoal. Titor utilizou apenas o fórum de internet, jamais foi identificado e desapareceu após alguns meses. Antes disso, porém, ele fez algumas predições acerca do futuro, boa parte delas acertadas posteriormente. Até hoje, não se sabe se tudo foi uma grande brincadeira ou se tivemos de fato um viajante no tempo vindo de 2036 no ano de 2001. Porém, há livros, peças de teatro, sites e estudiosos que recontam a história deste usuário, que é uma incógnita para todos. Steins Gate retrata com detalhes a história pessoal de John Titor, as funções do IBM 5100, uma possível teoria da conspiração envolvendo a CERN, que é a Organização de Pesquisa Nuclear da Europa,
e a teoria de Teitur sobre a viagem no tempo. A teoria de John Teitur sobre o tempo é a teoria das linhas do mundo. Uma linha do mundo é como uma corda. Uma corda parece ser uma única linha, mas muitos fios a compõem. Esses fios são as linhas do mundo. Elas nunca se tocam, mas vão sempre para uma mesma direção, conforme um número de divergência. Caso ocorresse algum evento no tempo que fizesse com que o número de divergência superasse 1%, a barreira do tempo seria quebrada de tal forma que a linha do mundo se dividiria em duas, existindo uma linha alfa e uma linha beta. As linhas do mundo alfa e beta são linhas do mundo com resultados e futuro completamente diferentes. Normalmente, seria impossível mover-se de uma para outra, fazendo o número de divergência aumentar para mais de 1%. Os grandes eventos figuram linhas do mundo diferentes, Segunda Guerra Mundial. Pode haver uma linha do mundo em que Hitler venceu, e essa seria uma linha do mundo totalmente diferente da que vivemos. Ela pode existir paralelamente à nossa. Essa é a teoria de Teitur. Embora possamos voltar ao passado e mudar algum evento, alterando assim o futuro, essa alteração não necessariamente transforma a linha do mundo, mas apenas alguns dos fios que a compõem, o que já seria significativo. É como se o grau de efeito borboleta fosse menor. Porém, mesmo esse grau menor é suficientemente grande para mudar toda a estrutura de uma cidade, por exemplo. Afinal, o que é uma cidade em comparação ao mundo inteiro? Um assunto muito utópico, muito distante. A viagem no tempo é tratada pela maioria das pessoas como mera ficção científica, mas que pode vir a ser tecnologicamente possível daqui a 20, 40 ou 80 anos. Por mais que esteja muito distante da nossa realidade atual, esse assunto ainda mexe com a imaginação de muita gente. Escuta, eu já tive a impressão de estar falando aqui essas mesmas coisas antes. O déjà vu é uma reação psicológica do nosso cérebro que nos faz ter a sensação de já ter vivido aquele momento antes. Porém, o déjà vu pode ser a confirmação de que aquele momento realmente já foi vivido, só que em outra linha do mundo. Isso pode ocorrer de outras formas também, como uma lembrança nítida de algo que aparentemente nunca aconteceu. O cérebro pode sofrer uma falha momentânea e cruzar informações de outra linha do mundo. O déjà vu pode significar que você está vivendo em uma linha do mundo alfa algo que já viveu em uma linha do mundo beta. Em Steins Gate há o episódio em que esse tipo de lembrança é induzida a um dos personagens, que consegue se recordar de algo vivido em outra linha do mundo. Marty, that is completely out of the question. You must not leave this house. You must not see anybody or talk to anybody. Anything you do could have serious repercussions on future events. Do you understand? O efeito borboleta é algo mais conhecido pela sabedoria popular. É o tipo mais comum de consequência de uma viagem no tempo e o mais explorado em filmes e ficção, direta ou indiretamente. Porém, esse conceito casa perfeitamente com a teoria de John Teitur das linhas do mundo. O efeito borboleta nada mais é do que uma mudança no tempo passado. Ao mudar algo no passado, muda-se uma linha do mundo. Essa linha do mundo muda outra linha do mundo, que muda outra, que muda outra, e uma série de eventos consecutivos mudará infinitamente. Isso não necessariamente conseguirá superar o número de divergência em 1%, ou seja, a linha do mundo principal não mudará. Porém, novos fatos e novas memórias existirão nesse resultado final. Esse é o efeito borboleta, explicado de acordo com a teoria de Teitur. Deve-se tomar muito cuidado ao viajar para o passado, pois um mínimo detalhe alterado pode gerar enormes repercussões. Apesar de termos muitos estudiosos acerca da viagem no espaço-tempo, existem ainda muitos físicos que não acreditam nessa possibilidade. Entrevistamos o professor Carlos Navia, do Instituto de Física da UF, que nos contou um pouco mais sobre esse assunto. Dentro do panorama histórico, como surge isso aqui, não? Nos anos 20 aparece o professor, uma teoria do professor Sir Arthur Eddington, não? Que ele introduz as setas do tempo, não? E ele relaciona essas setas do tempo com
com uma lei da termodinâmica, conhecida a segunda lei da termodinâmica, de que os eventos que acontecem na natureza sempre são irreversíveis, ou seja, sempre tem ou vão para frente, não? Vão para o futuro. E aí se introduz uma seta na termodinâmica. O que o Sir Arthur Eddington faz é juntar os dois conceitos. Então, que o tempo só vai para frente, não? E isso é consequência da segunda lei de termodinâmica. Então, a possibilidade de você fazer uma viagem no espaço-tempo violaria esse princípio da termodinâmica. E até agora, não? Nenhum experimento em física tem comprovado de que a segunda lei seja violada, não? Por um momento, para mim, viagens no espaço-tempo é uma coisa de ciência ficção. E acho que vai continuar por o resto do tempo assim, como uma possibilidade sempre, uma ficção, né? Essa é, de fato, uma questão polêmica. Nenhum indício atual corrobora com essa teoria. Porém, transformar a ficção na realidade é um sonho de muitos cientistas. Resta saber se, algum dia, alguém poderá transitar pelo tempo. E, caso isso aconteça, que surpresas aguardarão a humanidade? Tudo poderá acontecer. 確定した過去を変えずに結果を変えろ。血まみれで倒れている牧瀬クリスト、それを見た岡部倫太郎、その確定した過去を変えずに結果を変えるのだ。最初のお前を騙せ、世界を騙せ。それがシュタインズゲートに到達するための条件だ。健闘を祈る。エル・プサイ・コングル。 Incrível, dá uma vontade muito grande de conseguir viajar no tempo. Você também tem vontade, Mariana? Olha, eu confesso que tenho também. Mas não somos só nós duas, não. Afinal, se viajar no tempo ainda é só um sonho, o fato é que diversos pesquisadores já se aventuraram a estudar o assunto e criaram teorias nas quais seria possível se deslocar pelo espaço-tempo. Um desses cientistas é Stephen Hawking, que talvez seja hoje o cientista vivo mais conhecido da população. Mas qual é a teoria dele? Ele conseguiu provar? Não. Nem ele, nem nenhum cientista conseguiu viver a experiência de viajar no tempo. O que não impediu a teoria, é claro. Stephen Hawking, por exemplo, em seu livro O Universo numa Casca de Nós, explica como seria possível ir para outra época através de buracos de minhoca, que é, para ele, uma estrutura que rompe com a linearidade do tempo. Hawking diz que se você encontrasse um buraco de minhoca, poderia viajar por meio dele e sair em um lugar e tempos diferentes. Poderia, inclusive, voltar para a sua jornada no exato momento em que começou a viajar. Mas, por enquanto, só podemos comandar o presente e resta para nós acompanhar as pesquisas dos cientistas que podem, quem sabe, algum dia revolucionar a forma como vivemos. E que tal conversar um pouco mais sobre este assunto que nos fascina há tanto tempo? Vamos sim, Camille. E agora vamos conversar com Bob Campos, aluno de publicidade aqui da UF, que realizou essa matéria que acabamos de assistir. Bob, quando você começou a se interessar pela temática da viagem no tempo? Foi mais ou menos na época de 2052, o meu filho já estava cursando a faculdade. Não, mentira. Foi quando eu assisti, eu não lembro em que ano que foi, mas foi quando eu assisti o filme De Volta para o Futuro. Foi há muito tempo, na verdade, nessas sessões da tarde da vida. E eu sempre, assim, me interessei, não pelo lado técnico, mas pelo lado ficcional da viagem, o que acarretaria. E daí assisti vários filmes acerca, outras plataformas, tipo um anime, e sempre vendo e procurando saber sobre o assunto. Ô Bob, você já leu alguns livros sobre ficção científica que trata a viagem no tempo e você conhece algum cientista que estuda esse fenômeno? Não e não. Acontece o seguinte, os livros eles costumam abordar uma linguagem mais técnica e tentando mais explicar pelos fenômenos da física como é que isso acontece. Eu sou de humanas e eu não gosto de física, então eu não costumo procurar acerca de cientistas e de questões mais técnicas. Eu gosto mais de explorar pelo lado narrativo da coisa. Quais seriam as consequências de uma viagem no tempo para o futuro ou para o passado, quais seriam as circunstâncias e etc. E na sua opinião,
Você acha que algum dia vai se tornar possível a viagem no tempo, ou você acha que isso vai ficar mais pro lado da ficção científica? Eu acho que vai se tornar possível, sim. Eu tenho, assim, não diria uma esperança, mas uma crença de que a tecnologia ela vai conseguir chegar nesse ponto. Eu não sei o que isso vai gerar no encaminhar da Terra, que já não está andando muito bem das pernas, mas eu acredito que vai ser possível, sim. E eu não sei só quando que vai ser, talvez já esteja sendo, levando até para um lado mais conspiratório da coisa. Quem não te garante que lá pelas bandas da Europa já estejam fazendo experimentos maquiavélicos, usando humanos e coisas do gênero. E se você pudesse participar de uma viagem como essa, pelo tempo, você iria para o passado ou para o futuro e por quê? Rapaz... olha, eu acho que eu iria pro passado por uma questão de que eu não concordo com a ideia de a gente enxergar o que a gente vai ser no futuro. Eu acho que só o fato de eu estar vendo eu mesmo no futuro já faria com que eu vivesse a minha vida de um modo diferente e provavelmente isso mudaria o futuro também. Mas eu acho que seria assim, mais proveitoso, pelo menos para mim, passar pelo passado mesmo, viajar pelo passado e talvez mudar alguma coisa que tenha acontecido de errado, ou, não sei, talvez ganhar na loteria, investir no Google, talvez. Ô Bob, você falou aqui que gostou do filme do De Volta para o Futuro, né? Eu queria que você falasse quais outros filmes você conhece sobre esse assunto e quais você indica pra galera que quer saber mais sobre viagem no tempo. Minha primeira recomendação para as pessoas que gostam do assunto não é um filme, é um anime, que é chamado Steins Gate, que, inclusive, na própria matéria, ele é bastante comentado, até porque ele trata da história do John Titor, que é uma história que até hoje a gente não sabe se é verdade ou não, de um usuário de fórum de internet que alegou ter vindo do futuro e contou várias coisas que iriam acontecer, acertou algumas dessas coisas e explorou, ele criou uma teoria sobre viagem no tempo que tenta explicar isso de uma forma menos técnica e mais narrativa mesmo, que é a teoria das linhas do mundo. E o anime, ele personifica o John Titor, ele coloca o John Titor como um dos personagens da trama, ele mexe muito com esse negócio da viagem do tempo e da teoria da conspiração envolvendo tudo isso. Seria a minha primeira recomendação. E acerca de outros filmes, eu penso no Efeito Borboleta, o 1, porque o 2 é uma porcaria, e penso também no Alta Frequência, que ele explora de uma maneira diferente, ele explora o efeito da aurora boreal na frequência de rádio. Então, pelo rádio, o pai, acho que era no passado, consegue falar com o filho no futuro. E aí o filho pode dizer pro pai o que vai acontecer e etc. É interessante. Obrigado, Matheus, pela sua participação e parabéns pela sua reportagem. Obrigado. Esse tema de viagem no tempo é mesmo fascinante. E já que estamos falando da física, neste ano de 2013, vamos fazer uma pequena homenagem, pois faz 100 anos que o físico Niels Bohr desenvolveu um novo modelo atômico que foi revolucionário para o mundo da ciência. Quem sabe até o seu trabalho sirva como base para uma possível viagem no tempo. E com essa entrevista, encerramos essa edição da Bits. Mas você pode conferir todos os nossos programas na internet. É isso mesmo, André. Basta acessar o site www.bitsciência.uf.br. E não esqueça de comentar nossas matérias e quadros e enviar as suas sugestões de pauta. Na próxima edição, voltamos com muito mais ciência, tecnologia e também, por que não, com estes sonhos que um dia acabam virando realidade, não é mesmo? Até a próxima. Tchau!